Olá pessoal, estamos começando o Pisa Fundo Última Chance. E o Pisa Fundo Última Chance de hoje, nós vamos tratar do campeonato de 2006. O Última Chance tem esse nome por quê? Porque é uma série que a gente faz sobre os campeonatos que foram decididos na última corrida. E em 2006 tivemos um duelo entre duas equipes, Renault e Ferrari. O Alonso na Renault e o Schumacher na Ferrari decidiram aqui no GP Brasil de 2006, aquele mesmo com vitória do Felipe Massa com o macacão verde e amarelo, e o título acabou indo para o Alonso, e a gente conversa sobre essa temporada de 2006 no Última Chance, agora com o Matheus Milânio e com a companhia de todos vocês que nos assistem no YouTube ou estão escutando através do nosso podcast ou da rádio Cidade de Pelotas 1550M. Olá, Matheus, tudo bom? Olá, Luciano, tudo bem? Olá aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes. Vamos falar dessa temporada que foi muito legal, na verdade, né? Ali naquele momento a gente imaginava quase uma passagem de bastão, podemos colocar assim, né? O Schumacher fazendo o seu último ano na primeira passagem pela Fórmula 1 e o Alonso que estava em ascensão, né? O Alonso tinha sido já campeão no ano anterior, em 2005. Então estava ali vamos colocar até uma guerra de gerações ali naquele momento, né? O Schumacher que estava se despedindo e o Alonso que estava em ascensão. Então vai ser bem legal poder relembrar essa temporada. É verdade. Uma temporada disputadíssima, né? E uma temporada que marca também a primeira vitória do Massa, né? É isso, né? E depois a Isso, primeira na vitória Turquia. dele no GP Brasil. Isso mesmo. Mas foram 18 provas, né? Sim. Começamos no Bahrein. Começamos no Bahrein, a gente já vai colocar o infográfico na tela para quem estiver nos assistindo, vai poder ver. Para quem está só nos ouvindo, a gente vai falando, né? A pontuação ainda era uma pontuação diferente da atual, né? Vale relembrar que o primeiro fazia 10 pontos, o segundo fazia 8, o terceiro fazia 6, o quarto fazia 5, o quinto fazia 4, o sexto fazia 3, o sétimo fazia 2 e o oitavo fazia 1. Era uma pontuação que ia até o oitavo colocado, Luciano. Até o oitavo, depois ela foi estendida até o 10º. E essa pontuação até o oitavo, isso é interessante, viu, Matheus? Muitos dizem que essa mudança dessa pontuação aí, ela foi adotada para emparelhar o campeonato por causa do anterior, por causa da época do Schumacher. Então, se deu ponto para mais 2 pilotos e se diminuiu a vantagem do primeiro para o segundo, porque a pontuação anterior, conforme a gente vai retrocedendo, né, a gente fez a última chance inverso, né, começamos nos campeonatos mais recentes, vamos indo para o passado, a gente vai ver que a pontuação anterior era 10 para o primeiro e 6 para o segundo. E essa aí se colocou 10 para o primeiro e 8 para o segundo. Para quê? Já que o Schumacher ganhava, pelo menos o segundo não ficava tão atrás. É o que dizem, tá? Que o grande fator de mudança de sistema de pontuação nessa época foi o fator Schumacher, Matheus. Sim. O Schumacher ele veio e reescreveu grande parte dos recordes da Fórmula 1, então era uma mudança de sistema necessária, né? E aí agora ela já foi alterada de novo, né? E faz parte, né? E outra coisa, antes da gente entrar propriamente no campeonato, tá? Só um parênteses aqui, mais a título de curiosidade. A Austrália é a terceira corrida, e nós estávamos conversando isso aí antes de começar a gravar. E o pessoal que nos vê sempre com a mesma roupa, porque a gente grava vários no mesmo dia, tá? A Austrália, nesse ano, foi a terceira prova do campeonato. Geralmente era abertura, porque na época da abertura estava acontecendo jogos da comunidade britânica lá na Austrália e na mesma cidade, inclusive Melbourne. E aí, para os dois eventos não concorrerem um com o outro, a Austrália foi deslocada um pouquinho mais para frente do campeonato, sendo então a terceira corrida. O que eu acho legal, porque eu acho a pista da Austrália, Matheus, muito legal para ser a primeira. Uhum. Porque ela é de rua. Uhum. Então deixa correr 2 corridas, como foi nesse ano, porque daí o pessoal se ajeita com o carro e vai para uma terceira prova legal, sabe? Sim, sim.
Assim, na verdade, dessas 3 primeiras pistas aqui, na época, né, assim, são do Bahrein, da Malásia e da Austrália, são pistas muito legais, né? Mas eu acho que o ponto que você colocou é bem interessante mesmo. E a quarta ali é Imola? É San Imola. Marino, Imola? Isso. Ah, é. E a Imola era mais ou menos, não era tão legal. Mas pela Mas vamos lá. tradição, né? Arrancou com vitória do Alonso e segundo lugar do Schumacher. Isso. Ô, Luciano, na verdade, até a gente vai passar pelos resultados, mas eu quero que quem estiver nos assistindo e puder ver o gráfico e puder reparar na trajetória do Alonso do Bahrein até o Canadá, nas 9 primeiras provas do campeonato. O início de campeonato do o início de campeonato do Alonso é um absurdo, né? Um absurdo. E a gente vai lembrar daqui a pouco que a Renault tinha uma questão dos amortecedores, né? Eu não lembro exatamente o nome da peça, mas que foi banido no meio do campeonato. E talvez isso vai explicar um pouco a queda de desempenho da Renault no restante do campeonato. Então, o início, a Renault era um carro que começou o campeonato à frente, né? Então, assim, o início do Alonso é absurdo. A gente vai ver agora aqui corrida a corrida, né, Luciano? Sim, aí nessas primeiras 9 que tu chama atenção, eu falava daqui, foram 6 vitórias e 3 segundas colocações. Já Sim. O Schumacher de Ferrari, ele é segundo na primeira, mas aí ele é apenas sexto na Malásia, ele não termina na Austrália, aí ele vem para 2 vitórias, depois faz um segundo e um quinto, e mais 2 segundos. Quer dizer, um desempenho bem menos regular, vamos dizer assim. E aí, Luciano, a gente pode até colocar aqui a diferença de ponto entre eles, né? Uma diferença aí de 25 pontos, né? 84 para 59, se minha matemática não estiver me enganando. Eram 18 etapas, isso aí é bem a metade do campeonato, né? Sim, era metade do campeonato, 25 pontos de vantagem, numa época que a vitória valia 10, então eram mais de 2 vitórias de vantagem. E o segundo marcava 8, quer dizer, era bem próximo a pontuação dos dois. Emparelhava mais. Então aí é um ponto realmente como que o campeonato da Renault e do Alonso ali no início foi absolutamente espetacular. A gente sabe do piloto espetacular que é o Alonso até hoje, né? Apesar de não estar mais na Fórmula 1. Né? Mas isso mostra como que ele conseguiu extrair praticamente tudo. Tudo ali do carro. Não está mais, mas carro, pode voltar. Não está mais, mas pode voltar, né? O Alonso tem essa possibilidade, inclusive, na própria Renault. Né? Então, essa diferença, né? Isso mostra um pouco da diferença ali de equipamento mesmo que você tinha no início do campeonato, né? E aí começa a reação, né? Sim. A partir dos Estados Unidos vem 3 vitórias, né? Seguidas, é isso? 3 vitórias seguidas do Schumacher, né? Unidos, França e Alemanha. Isso. França ainda era Manicur. E aí ele reduz substancialmente essa diferença, né? Cai para 11 pontos de diferença, né? Então ele destrói essa diferença. Interessante que aí nessas 3 corridas tem 2 quintos lugares do Alonso, né? Sim. Eu não vou conseguir lembrar em quais condições se deram esses quintos lugares, né? Mas ainda Estados Unidos em Indianápolis, né? No misto de Indianápolis, França em Manicurs e Hockenheim na Alemanha, né? Ainda era Hockenheim, porque Nürburgring fazia o Grande Prêmio da Europa, que foi a 5ª etapa do campeonato. Um parêntese, né? Que eu estou torcendo. Claro que não às custas do GP do Brasil, né? Mas pode ser que volte a ter corrida em Indianápolis, hein? Sim. Gostei de ver essa notícia. Eu também. É uma pista que eu acho fantástica. Agora, Luciano, a gente vai colocar aqui essas duas corridas aqui, ó. Eu quero chamar a atenção para uma coisa, antes de tu colocar essas duas. Até a Alemanha,
tu vê que é um campeonato muito dos dois, né? Sim, Dificilmente alguém ganha a corrida que não é um deles. sim, Eu acho que até a Alemanha ninguém. Sempre um ou outro ganhou, isso, né? É isso, isso. né? Uhum, uhum. E na Hungria, um não termina e o outro é o oitavo. O que será que aconteceu nessa corrida da Hungria? Luciano, nessa corrida da Hungria, o que aconteceu? Foi uma corrida com chuva, né? E marcou a primeira vitória do Jenson Button na Fórmula 1, né? De Honda, né? A única vitória da equipe Honda nessa última passagem como equipe, né? Como equipe da Fórmula 1. Na Então verdade, a essa corrida, terceira vitória da Honda como equipe, né? sim, sim, Terceira das foi. três, né? Depois não teve mais, eu acho. Não, Porque como depois, quando equipe não. voltou a ganhar, já era Brown. Então Isso, não conta para a exatamente. Honda. A Honda teve 3 vitórias na sua história. 2 lá no tempo antigo. Sim. Eu não me lembro que ano era, mas é bem antigo. E essa da Hungria com o Button. Isso. E no Grande Prêmio seguinte, Luciano, é a primeira vitória do Felipe Massa na carreira. Grande Prêmio da Turquia. Né? Então sai um pouquinho da mão de Alonso e Schumacher para dar lugar para 2 pilotos conquistando sua primeira vitória na carreira, né? Tanto o Button quanto o Massa, conquistando as primeiras vitórias na carreira aqui na Hungria e na Turquia. E daquela possível série que a gente também quer fazer um dia do piloto que casa com o autódromo, né? Uhum. O Massa como se dava bem na Turquia. Sim, sim. Era incrível, assim. Abs E sempre é bem lá. Sim. E aí, Luciano, é importante a gente observar que aí, ali onde eles não ganharam corridas, né? Como que estava essa distância do campeonato, né? Essa distância aqui na Turquia, por exemplo, ela estava aí em 12 pontos, né? Aí o Alonso não termina na Itália, e essa diferença cai só para 2 pontos. E faltando 3 corridas para terminar, Luciano, eles estão empatados no campeonato. Schumacher tinha mais vitórias, ele sai da China líder do campeonato, pelos critérios de desempate. Então, assim, mostra como que teve esse início muito forte do Alonso, mas como que a Renault depois ela perdeu um pouco de força. Tanto é que a gente falou de 6 vitórias e 3 segundos lugares nas primeiras 9 provas, mas no restante o Alonso ganhou só uma corrida, que é a corrida que a gente vai falar, as E corridas seguintes depois no Japão. a nona prova é do Canadá, né? Então Sim. essas 6 vitórias fecham no Canadá. E aí leva mais 5 corridas para ele voltar a ganhar, né? Sim. Estados Unidos, França, não mais. Estados Unidos, França, Alemanha, Hungria, Turquia, Itália. 7 corridas. 7 corridas. 8 corridas. Uhum. E aí ganha na nona que... Não, 7 ganha na oitava que venceu o Japão. E aí, Luciano, essa corrida do Japão... do campeonato. A penúltima, né? A gente mostra ali como que eles estavam próximos ali no GP da China, estavam empatados. E esse aí, o Grande Prêmio do Japão, a gente tem falado no Última Chance, como que esses abandonos, né? Às vezes eles decidem muitos campeonatos, né? Sem abandono na reta final, e é normal, né? Essa corrida no Japão, o Schumacher estava liderando, né? Eu lembro bem dessa corrida, eu estava assistindo. Estava liderando e ele teve uma quebra de motor, né? Então ele estava ali liderando com o Alonso em segundo, poderia chegar para a corrida final aí talvez com 2 pontos de vantagem, e aí por uma quebra ele sai com 10 pontos de desvantagem. Faz parte, a Fórmula 1 tem entre os seus diversos fatores as quebras também, e aí afetou, né, como provavelmente a gente vai ver nas outras séries, que favoreceu o Schumacher em algum momento, dessa vez afetou negativamente. E justamente quando ele quebra, o Alonso consegue se aproveitar e ganha a corrida, né? Sim, então aí ele abre 10 pontos de vantagem, um campeonato que chegou empatado. E vem para a final Interlagos, né? Sim. E o Schumacher, para vencer o campeonato, ele precisaria então ganhar, né? Uhum. E o Alonso teria que ser quinto para baixo, era isso, né? Não, como nessa pontuação de a vitória valia ser 10, o Alonso não podia pontuar, né? O Schumacher ia jogar para empatar o campeonato e ganhar no número de vitórias. Se o Alonso fosse oitavo, marcaria um ponto e aí já estaria à frente. Sim. Então, o Alonso tinha que ser nono, não podia terminar a corrida.
Então, esse campeonato ele chega dessa forma, né? E se a gente relembrar, a gente já pode até começar a entrar um pouco no Grande Prêmio do Brasil, que Isso, foi a vamos entrar última já. corrida da temporada. O Schumacher tem problemas na classificação. Eu acho que ele tem, se não me engano, um problema na bomba de combustível na terceira parte da classificação, e ele larga em 10º. Então, digamos que aí nessa reta final a Ferrari deixou um pouco, a Ferrari que foi tão confiável, que foi tão forte em outros anos, talvez ela ali deixou um pouco na mão ali na reta final, né? Mas como a gente falou, faz parte, né? Entre o conjunto piloto e equipe tem que ser o mais forte, o conjunto como um todo. E aí, exatamente, premia o Alonso, que foi mais forte com a Renault na primeira parte da temporada. E aí a gente pode falar um pouquinho dessa corrida, Luciano. Eles foram mais regulares, né? Primeira Sim. coisa para falar dessa corrida é o seguinte, né? Nós aqui todos sedentos também por vitórias de pilotos brasileiros, né? E vendo surgir o Massa, e aí depois do GP da Itália, o Schumacher anuncia que aquele seria o seu último ano, né? Eu me lembro, foi uma das corridas assim mais emocionantes, assim, porque acaba o GP de Monza e tem a festa lá da torcida e tal, e ele vai para a coletiva onde anuncia que se aposenta, né, que se aposenta no final do ano. Bom, tínhamos um piloto brasileiro na Ferrari, né? O que o pessoal pensou, né? Sai o Schumacher, vai ficar o Massa como principal piloto e nós vamos começar a ganhar os troços novos. Foi isso, esse era o nosso pensamento. E aí vem para Interlagos logo no primeiro ano, o Schumacher precisando vencer, e óbvio que tinha aquilo no ar, né? Se precisar, o Massa vai deixar o Schumacher passar, para que o Schumacher seja campeão, e aí é o jogo de equipe válido, é aquele jogo de equipe que a gente sabe que existe e tem que existir, esse tipo de jogo de equipe. Né? Mas aí, tu já entrou no assunto, né? O Schumacher se classifica muito mal, né? E ele larga em oitavo, isso? Em 10º. Décimo. A largada, o Massa domina a largada, né? O Massa, ele faz a pole e já pula na frente logo na largada. Sem maiores sustos. Assim, essa corrida o Massa levou, assim, com uma certa facilidade. A Ferrari estava muito mais rápida aquele dia, né? A Ferrari estava muito rápida. Tanto é que o Schumacher, logo na largada, ele já ganha algumas posições, ele vai ali para cima. E aí tem um momento na corrida, Luciano, que aí, como envolve... vamos lá. Como envolve o Flávio Briatore, a gente pode duvidar de nada, né? E aí tem o momento... Eu não peguei uma foto desse momento, eu queria ter pegado para colocar aqui, talvez depois a gente consiga colocar na edição, que o Schumacher vai para ultrapassar o Fisichella, companheiro do Alonso na Renault. E fura o pneu. E fura o pneu, exatamente. Para mim é lance de corrida, tá? É lance de corrida. Eu citei o Briatore porque o Briatore é ele, né? O Briatore é o Briatore, né? Mas, assim, é um lance de corrida, assim, aconteceu, jamais imagino que o Fisichella faria algo de propósito para prejudicar o Schumacher nesse caso, mas por ele ser companheiro do Alonso, né, lance de corrida, e aí o Schumacher cai lá para trás, fica... Inclusive você passa ele dá a ver... praticamente a volta inteira com o pneu furado. Sim, dá, porque foi no S do Senna, né? Foi no S do Senna, ele tem que fazer a volta em toda Interlagos com o pneu furado e ele cai lá para trás. Sim, e aí a gente... escalando o pelotão. Isso, a gente passa a ver o Schumacher próximo do Felipe Massa, logo à frente, mas para tomar uma volta. Né? Por causa desse motivo. Então o Schumacher ficou muito lá para trás. Não é que ele só caiu para a última, ele ficou muito lá para trás. Né? Só que a gente falou, a Ferrari estava muito rápida esse dia. E aí, Luciano, eu acho que a gente pode falar assim de grandes atuações da carreira do Schumacher, de grandes atuações de pilotos, mas acho que talvez aí, do tempo que eu assisto a Fórmula 1, de que eu acompanho, talvez uma das grandes atuações que eu vi de um piloto numa corrida, né? Porque o Schumacher, ele... Não, com certeza. Para ter uma ideia, o Schumacher, ele termina essa primeira passagem da carreira dele, 2 ou 3 voltas para acabar a corrida, ele ultrapassa o Raikkonen no S do Senna, uma ultrapassagem simplesmente espetacular.
espetacular. Quer dizer, ali ele já estava com o título perdido, o Alonso era segundo, né? Uhum. O Alonso, ele chega em segundo, né? Chega em segundo. Então ele já não tinha chance do título, a não ser que o Alonso quebrasse. Aí sim, né? Mas ele faz uma ultrapassagem no Raikkonen, sabe? Ele divide o S do Senna com o Raikkonen, assim, é esplendorosa a ultrapassagem, linda, linda, linda de se ver. E ali ele estava a 2 voltas de encerrar a carreira. Depois ele voltaria, né? Mas enfim, ali naquele momento ele estava encerrando. É uma forma assim espetacular. Eu lembro, o meu sentimento era, por que ele vai parar, entendeu? Segue correndo. Uhum. Eu queria que ele tivesse seguido. Ele tinha ainda nível para continuar ali competindo, né? A gente falou dos campeonatos de 2007 e 2008, né? Que a Ferrari disputou até o final o título, né? Ganhou com o Kimi, perdeu com o Massa na última corrida. E com certeza esses carros na mão do Schumacher também iam chegar para disputar o título, né? E seria interessantíssimo ver o Schumacher ali competindo com Hamilton ali no início, né? Com Alonso na McLaren. Agora tem uma coisa, é o seguinte, serve para todos os esportes, né? Cada esportista, cada ser humano, ele é um ser do seu tempo. Uhum. Ou seja, a gente é bom ou ruim, de acordo com possibilidades nossas, mas que os nossos tempos também nos possibilitam. Parece uma obviedade, mas não é. Estou fazendo essa interpretação aqui para dizer o quê? O interessante, se ele tivesse seguido, nós ia descobrir se o estilo dele de pilotagem casaria com o novo tempo da Fórmula 1. E eu estou falando do quê? Eu estou falando do fim do reabastecimento, Matheus. Porque o estilo de pilotagem do Schumacher é um estilo extremamente agressivo o tempo inteiro. E isso com carro leve é uma coisa, com carro pesado é outra. Então, como que seria, e eu fiquei sempre com essa dúvida, como que seria o Schumacher tendo que poupar o carro, entendeu? A gente chegou a ver isso, né? Porque quando ele volta já não tem mais reabastecimento. Pois né? mas aí ele ficou 3 anos fora, então Sim. a gente ficou com essa dúvida também da forma física, Sim. da forma mental, se ele encarava do mesmo jeito, se ele não encarava do mesmo jeito, né? Mais veterano, enfim. Sim. Mas, a volta dele ali é num outro contexto, né? Outra coisa, ele volta na equipe que não era a equipe de ponta, como quando ele saiu. Sim. Então, assim, a atuação do Schumacher, ele fecha essa primeira passagem dele pela Fórmula 1 com chave de ouro. Só faltou o título. Né? O título ali seria para quebrar tudo, né? Mas, assim, ele entrega uma atuação que é o nível Schumacher, né? Aquilo ali é o nível Schumacher, né? É o nível Agora, que esse cara tinha. Falando da outra parte da disputa agora, né? O Alonso também, né? O Alonso numa fase esplendorosa. O Alonso errava pouco. Sim. Isso eu me lembro. Uma das coisas que mais chamava a atenção no Alonso era a sua regularidade. Sim. Ele raramente... tu não vê grandes erros assim dele na pista. Tu vê grandes erros em escolher o time errado para correr no ano. Isso aí tu vê. Mas pilotando, guiando o carro, tu não via grandes erros dele. Tanto é que, olha a regularidade que ele teve nesse início aí, tu colocou o infográfico aí, né? Uhum. Nas primeiras 9 corridas, foram 3 segundos e 6 primeiros. Isso aí não é só carro. Tu tem que ser regular também pilotando. Tem pilotos em carros bons que não conseguem. Até porque, né, Luciano, tem um outro piloto pilotando esse carro, né? Então, assim, minimamente, você está ganhando do outro. Né? Era o Fisichella. Era o Fisichella, né? Isso. Então, assim... e falando sobre a corrida, a gente falou muito do Schumacher, mas aí foi a primeira vitória do Felipe Massa no Brasil, com uma corrida que ele ganhou sobrando, Macacão né? Verde e amarelo. Né? Macacão verde e amarelo. Em termos de disputa pela vitória, assim, praticamente não teve. Felipe Massa ganhou sobrando essa corrida, né? Não, e aí é o que tá. E entra também na questão da regularidade do Alonso, entra a frieza que ele tinha. O Alonso também não se importou em ir buscar o Massa. Não. Ele fez, olha, eu preciso chegar no fim, né? O Schumacher está lá para trás, quer dizer, se eu for oitavo eu ganho o campeonato, ele foi levando na boa, né? Na manha, como a gente fala.
Ele poderia, como alguns pilotos às vezes perdem campeonatos assim, no afã de vencer, cometer um erro. Então não, ele se controlou e foi campeão do mundo. Perfeito, né? Mas é legal relembrar esse campeonato. Foi um campeonato muito bom, muito interessante, com essa passagem de bastão aí, né, da primeira passagem do Schumacher para o Alonso, que era a estrela em ascensão da Fórmula 1 naquele momento, né? A gente fala hoje muito de Hamilton, muito de Vettel, né? O Hamilton ia estrear no ano seguinte ainda. Vettel também ia estrear no ano seguinte. Então a estrela em ascensão ali era o Alonso. O Alonso, se eu não me engano, ele fica como o único campeão do mundo no grid até o ano seguinte, né? Que aí o Raikkonen é campeão do mundo. É verdade. Interessante agora, tá? Citar algumas coisas assim. O Nico Rosberg fazia o seu primeiro ano na Fórmula 1, né? Sim. Nessa temporada. E na transmissão da TV ele era duramente criticado. Falta muito, não tem nível para estar na Fórmula 1, é isso. Como, falta tipo, carro. Assim, tá na Fórmula 1 porque é filho de um campeão. Não exatamente com essas palavras, tá? Não, o pessoal, né? Mas, olha, a transmissão meio que dava a entender. Deixava assim nas entrelinhas, assim. Não tinha muito a simpatia dos narradores e comentaristas da TV brasileira. Isso deu para ver quando a gente vê o VT ali. Não sei se tu teve a mesma impressão que eu, Matheus. Eu lembro que ele era muito criticado no início da carreira mesmo, né? Mas isso aí... Isso aí depois, para uma outra conversa, né, a gente guarda essas questões aí pra gente falar com os nossos espectadores. E a grande, né, a gente pode gostar ou não dele, cada um tem lá a sua opinião. Agora que o narrador da TV Globo, o Galvão Bueno, larga frases que ficam para a eternidade, né? A chuva vem da represa, não é essa aí que eu vou falar, tá? Mas eu não me lembro se foi nesse ano ou se foi no ano anterior que ele disse que pintaram a Ferrari de azul para dizer do desempenho da Renault. Porque a Ferrari muito ganhava tudo, né? Anteriormente. Deve ter sido, imagino que tenha sido no ano anterior mesmo essa frase. Que foi um ano que a Ferrari foi muito mal e a Renault foi muito bem, saindo dessa sequência de títulos da Ferrari. É isso aí. Mas então essa foi a temporada de 2000 e... Ah, meu Deus, eu tenho um problema sempre gravar. 2006, né? 2006. E o nosso próximo episódio vai ser de 2003. 2003 a disputa foi entre? Foi entre Schumacher de Ferrari e Raikkonen de McLaren, com uma menção honrosa para Juan Pablo Montoya, que estava nessa disputa até a penúltima corrida de Williams. E a última corrida foi no Japão? No Japão. No Japão. Então, pessoal, próximo episódio do Pisa Fundo Última Chance, vamos falar sobre a temporada então de 2003, que terminou no Japão. E é isso aí, né, pessoal? Aguarde. Logo já vai estar também entrando mais um episódio do Pisa Fundo Última Chance. Valeu, Matheus. Valeu, Luciano. Um abraço para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores. Um abraço e até a próxima. Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. Ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado.